queremos agradecer a presença de todos, louvamos a Deus. Quero lembrá-los aí da nossa recolta. Já fizemos o lançamento hoje aqui na igreja. Vocês receberão ao findar do culto este envelope, e aí você poderá participar da recolta. É muito importante a sua participação da recolta. A recolta nos ajuda a levar esperança a outras pessoas que precisam, pessoas com necessidades especiais. Então é fundamental a sua participação. Então a irmã Vilma estará entregando, e as diaconisas, me parece, esse envelope ao findar do culto, lá na saída, e você poderá já começar o seu programa de recolta. Nós vamos hoje meditar, é um dos temas mais importantes da Igreja Adventista Sétimo Dia, que é a respeito da volta de Jesus Cristo. Nós vamos tratar desse tema, e eu convido você, nesse momento, a abrir a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, nós leremos do versículo 13 ao versículo 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 13 ao verso 18. Então vamos, será que já terminou a classe bíblica ali? Já terminou, então beleza, maravilha. Então diz assim a palavra do Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 a 18. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Eu não sei se vocês têm acompanhado, eu tenho acompanhado, mas não profundamente, mais assim superficialmente, a respeito desses vídeos que o governo americano tem soltado nas redes sociais sobre os OVNIs, os objetos não identificados. Eu tomei interesse, não faz muito tempo, de observar isso. E tomei interesse porque uma pessoa me procurou nesta semana e disse o seguinte: pastor, se por acaso o governo americano apresentar um extraterrestre, como é que vai ficar a igreja nessa história? Vai balançar a igreja, né? E eu disse para ela o seguinte, falei: olha, desde que a igreja é igreja, desde que a religião é religião, a defesa da religião, a defesa da fé, se deu nunca pela crença naquilo que é racional, mas naquilo que é por fé. Então, para mim não vai interferir absolutamente nada, porque eu creio pela fé. E a grande verdade é que a religião, desde o seu princípio, ela faz a sua autodefesa pela fé. A gente crê pela fé. A gente acredita
nas palavras descritas nas Santas Escrituras, também pela fé. A fé é essencial. Então não vai mudar a minha perspectiva de observar a religião, observar a igreja e aquilo que está escrito, porque eu creio pela fé. Entretanto, isso me chamou a atenção para que hoje eu falasse com vocês a respeito da volta de Jesus Cristo. E o tema da mensagem de hoje é Bendita Esperança, quando Jesus voltará para buscar o seu povo. A grande verdade é que nós vivemos em uma geração marcada pela ansiedade. Nunca na história da humanidade os consultórios de psicologia, terapia estiveram tão lotados, tão cheios. Nós vivemos em uma geração marcada pela ansiedade. O mundo, ele corre sem saber para onde vai ao certo. O nosso mundo, ele está completamente perdido. Nós perdemos a direção. É só você observar as guerras, as crises morais, que hoje você não pode falar mais do púlpito, porque de repente, se você falar, você pode ser processado. Pode ser processado. Eu me lembro quando garoto, a gente ouvia falar de algumas coisas que tinham a ver com a moralidade humana, e a gente sabia que estas coisas ocorriam e aconteciam, mas não ao olho nu, não diante dos olhos humanos. Ocorriam separadamente. Hoje não, está aí para todo mundo ver, para todo mundo enxergar, e você não pode fazer uma conclamação à igreja, chamar a atenção da igreja, para se atentar à questão da moralidade, porque dependendo do que você fala, você pode ser processado. Pode ser processado. As crises morais, elas estão presentes. As doenças estão presentes. Eu li um artigo há um tempo atrás, que o câncer, ele é estudado há 70 anos. Há 70 anos é estudado o câncer. E com toda a tecnologia existente, com todo o avanço da ciência, ainda assim, muitas doenças levam as pessoas à morte. As doenças estão soltas pelo mundo. Não faz muito tempo, o planeta ele foi pego de surpresa com a pandemia. Ninguém esperava pela pandemia e nós não imaginávamos que numa modernidade chegaríamos a um ponto de termos uma pandemia. Com todos os avanços, com todos os cuidados sanitários que a modernidade trouxe à civilização, nós não imaginávamos isso. E a pandemia veio. As doenças estão presentes. E não só isso também, os cataclismas na natureza, os eventos naturais que estão balançando o nosso planeta. As crises existenciais que estão presentes revelam que a humanidade possui tecnologia para quase tudo, mas não possui esperança para o amanhã. Essa é uma realidade humana. Nunca estivemos tão próximos, mas ao mesmo tempo tão distantes uns dos outros. Esta é a realidade. Meu pai conta uma história que, quando o pai dele veio do Líbano para o Brasil, veio casado, e depois, meu avô deixou os pais no Líbano, ele veio sozinho com a esposa e a família da esposa, da minha avó. Quando eles chegaram aqui, foram para o interior do estado, para viver a vida ali, fazer a vida no interior do estado, uma cidadezinha pequena, chamada Piramboia, o nome da cidade, Piramboia. Lá no interior, alguém conhece Piramboia aqui? É um vilarejo, estão vendo? É muito pequeno, acho que deve ter umas 2, 3 ruas somente.
E eles foram para essa cidade, que tinha sido no passado uma cidade próspera, porque a Sorocabana, a via férrea, passava por ela, hoje já não passa mais. E eles foram para lá para fazer a vida, e começaram a fazer a vida. A mãe do meu avô faleceu no Líbano. 6 meses depois, ele recebeu uma carta dizendo que a mãe tinha falecido. 6 meses depois ele recebeu a carta. Quando o pai dele morreu, 3 meses depois ele recebeu a notícia que o pai havia falecido. Hoje não existe mais isso. Hoje, instantaneamente, a gente sabe das notícias, praticamente. As coisas acontecem de maneira rápida no mundo em que nós estamos vivendo. As pessoas se tornaram muito mais próximas por causa das redes sociais, mas ao mesmo tempo as mesmas pessoas se tornaram muito mais distantes umas das outras. O amor se perdeu, o respeito pelo próximo se perdeu. A dificuldade de relacionamento pessoal se perdeu. Hoje, para um garoto pedir uma moça em namoro, é uma dificuldade. É uma dificuldade, o cara treme, se estremece. Aí as mulheres falam assim, não tem mais homem no nosso planeta. É culpa da rede social, fica conversando com um papinho em internet, na hora do tete a tete não sabe fazer o que tem que ser feito. É ou não é? Na minha época, a gente chegava chegando, não tinha dificuldade com isso. Hoje não, porque as pessoas se tornaram muito mais distantes uma das outras. E esta é uma realidade humana, a realidade deste século. É você observar o vazio existencial que as pessoas têm, as dificuldades que as pessoas têm. E quando a gente observa todas estas questões, nós chegamos à conclusão que o Evangelho, entretanto, ele não termina com a cruz. Nós não temos uma verdade histórica, como muitas religiões têm, uma verdade em que o Evangelho se dá somente na cruz. O Evangelho, ele não termina na cruz, o Evangelho, ele não termina na ressurreição. O Evangelho aponta para um encontro. O Evangelho, ele aponta para a volta de Jesus. E a Bíblia apresenta a segunda vinda de Cristo, a volta de Jesus Cristo, não como uma teoria profética, como algo que poderá acontecer, mas como uma grande verdade que reforça a esperança da igreja cristã. A palavra da volta de Jesus é uma verdade que reforça a nossa esperança. E para o discípulo de Jesus, para você e para mim, a história, ela não caminha para o caos. A história não está caminhando pelo acaso. A história, ela não está solta neste mundo. Para você que é adventista do sétimo dia, para você que é um cristão, a história, ela caminha para o encontro. Um encontro que nós teremos com o nosso Senhor. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Tessalonicenses, ele procura consolar uma igreja que estava perdendo os seus membros. A morte estava levando os seus membros. Irmãos na fé estavam sofrendo por causa da morte. E o apóstolo Paulo, ao consolar esta igreja, ele não dá a esta igreja uma resposta filosófica, ele não apresenta a esta igreja uma resposta psicológica, ele não apresenta a esta igreja uma resposta teórica, mas o apóstolo Paulo, ele apresenta à igreja de Tessalônica uma realidade futura. Jesus voltará a esta terra. Jesus voltará a esta terra. E neste texto,
nós encontramos 3 coisas importantes para a nossa fé, 3 verdades importantes, grandes verdades a respeito da volta de Jesus Cristo. A primeira verdade está no versículo 14. O verso 14 nos diz o seguinte: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou. O apóstolo Paulo está nos afirmando que a volta de Jesus é uma certeza fundamentada na ressurreição de Cristo. A gente tem certeza que Jesus voltará a esta terra, porque o túmulo de Jesus, ele está vazio. A esperança cristã, a esperança que você tem como adventista do 7º dia, que prega a volta de Cristo, a esperança que você tem como cristão, que prega a volta de Cristo, ela não está baseada em especulações proféticas, mas ela está baseada em um fato histórico: Jesus, ele vive. Por isso que Jesus vai voltar, porque Jesus, ele vive. A Bíblia nos fala que o túmulo de Jesus, ele está vazio, e o túmulo de Jesus vazio é a garantia da promessa de Cristo, que esta promessa, ela será cumprida. Esta é a verdade bíblica. Interessante que os arqueólogos vão lá para o Egito, faz pouco tempo acharam um sarcófago em uma tumba, e quando abriram a tumba, estava lá os restos mortais do sujeito, de um antigo faraó. Homens que viveram 2.000, 3.000 anos antes de Cristo. Os restos mortais preservados para contar na história da humanidade. Mas quando você vai à tumba de Jesus, não há restos mortais ali, porque Jesus, ele vive, ele ressuscitou, e esta é a garantia que nós cristãos temos, que ele vai voltar a esta terra. O apóstolo Paulo, no verso 14, ele diz: se cremos que ele morreu, e se cremos que ele ressuscitou, nós devemos crer também que ele voltará a esta terra, e os mortos em Cristo ressuscitarão, disse o apóstolo Paulo. Essa é a promessa que está no nosso coração. E desta verdade do texto bíblico, nós tiramos uma lição muito especial, que quem venceu a morte, ele não pode falhar em suas promessas. Jesus, ele não falhará em suas promessas. Primeiro porque Jesus, ele não é um líder religioso, que ficou fazendo promessas à humanidade. Jesus, ele não era um guru que ficou fazendo promessas à humanidade. Ele não era um pastor que ficou fazendo promessas, um padre que ficou fazendo promessas. Ele não era um papa que ficou fazendo promessas, mas ele era o Deus vivo na terra. O Deus vivo na terra. E Jesus, ele deixou ensinamentos, mas ensinamentos que não desapareceram na história da humanidade, ensinamentos que permanecem até os dias de hoje. As pessoas morrem, a história some. Esta é uma realidade humana. Morreu, a história some. Esta é uma realidade. É por isso que tem os nomes de ruas aí, que trazem homenagem às pessoas, justamente para que se lembre daquelas pessoas. De vez em quando, eu vou contar aqui um segredo de pesquisa que eu gosto de fazer. Eu passo assim num viaduto, em autoestrada, e vejo viaduto tal. Aí eu guardo aquele nome. Aí quando eu chego em casa, vou pesquisar quem era aquela pessoa. E você pesquisa, aparece alguma coisa. Às vezes não aparece nada, mas às vezes aparece alguma coisa. Eu entro numa rua José Alves, por exemplo. Aí eu vou lá em casa, deixa eu ver quem é o José Alves. Vou pesquisar quem é o José Alves. Eu gosto de saber. Mas por que isso? Justamente para que as pessoas não se tornem esquecidas. Porque a morte nos leva ao esquecimento. A própria palavra de Deus nos diz que a morte nos leva ao esquecimento. Jesus, ele não veio ensinar uma palavra para o esquecimento.
Em todos os lugares do mundo, o nome de Cristo, ele é conhecido. Jesus, ele é conhecido nas 3 religiões principais do planeta: o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Jesus ele é conhecido nas religiões asiáticas. Em qualquer parte geográfica do planeta, Cristo, ele é conhecido, porque Jesus, ele não está morto, Jesus, ele vive e vive para sempre. E esta é a verdade que compreende o nosso coração e que nos dá a esperança para que vivamos com a certeza que ele voltará a esta terra. Além disso, isso nos mostra que se ele está vivo, aquele que saiu do sepulcro é o mesmo que disse aos seus discípulos: voltarei e vos receberei para mim mesmo, diz a palavra de Deus. Eu voltarei e os receberei para mim mesmo, diz a palavra do Senhor. Esta é a certeza que nós temos, a convicção que nós temos. A esperança cristã, querida igreja, não depende das circunstâncias deste mundo, não depende do caos deste mundo. Impérios surgem, mas impérios também caem. Economias crescem, mas economias também quebram. Civilizações desaparecem, mas a promessa de Cristo, que ele voltará a esta terra, permanece inabalável, inabalável. O cristão, crente, ele não interpreta a vida olhando para a crise, mas o cristão, ele interpreta a crise olhando para Cristo. Olhando para Cristo, ele voltará a esta terra. É por isso que nós cristãos não podemos ter medo da morte. Um dia, conversando com uma irmã de uma determinada igreja que eu fui pastor, ela falou assim: pastor, eu tenho medo da morte. Eu falei: mas por que você tem medo da morte? Eu fico imaginando, eu lá debaixo da terra, aquele lugar escuro, fechado. Eu falei: mas aí você não vai estar sabendo mais de nada. Quando você estiver lá, já eras. Você caiu no esquecimento. Nós não temos medo da morte, porque a morte não é o seu endereço final. A morte não é o seu endereço que Deus destinou à sua vida. O seu corpo não permanecerá no sepulcro. Um dia você vai se levantar, se você conhecer a morte, você vai se levantar para a graça e a glória de Deus. Esta é a promessa do Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos ter medo da morte, a gente tem que encarar a morte de peito aberto, porque o nosso endereço não é no sepulcro, o nosso endereço é no céu, diz a palavra. É a vida eterna que é o nosso endereço final. Além disso, esse texto nos fala uma segunda verdade importante. O verso 16 nos diz o seguinte: porquanto o Senhor mesmo descerá do céu, diz a palavra de Deus. Nós, como adventistas do sétimo dia, a gente crê que Jesus voltará e será um evento real, será um evento visível, será um evento glorioso. Paulo, ele não está falando aqui de uma vinda simbólica, como algumas religiões acreditam. Ele não está falando: Jesus voltou para os olhos da fé. Não. Todo olho verá, diz a palavra de Deus. Todo olho verá. Jesus voltou para um grupo de pessoas em especial. Não, todo olho verá. A volta de Cristo é um evento real, diz a palavra, é um evento visível e é um evento glorioso, diz as Santas Escrituras. Paulo, ele não está descrevendo uma experiência aqui para nós, uma experiência mística. Ele está falando de uma intervenção real de Deus na história da humanidade. Jesus voltará a esta terra.
porque a vinda de Jesus, ela é literal, ela é visível, e a vinda de Cristo, ela é universal, virá para toda a humanidade, Jesus. Todos verão a volta de Cristo, todos verão, todo olho verá a volta de Jesus. Ele retornará pessoalmente, diz a palavra de Deus. Que lição nós podemos tirar de tudo isso aqui? A história possui um destino muito bem definido por Deus. A gente tem que compreender que o mundo, ele não está caminhando para o acaso. O mundo não está caminhando para o acaso. Deus está continuamente conduzindo a história em uma direção, e esta direção é o reino eterno. Cada folha que cai da árvore, Deus está conduzindo. Você vê este mundo em caos, pode ficar tranquilo que Deus está conduzindo. Pode ter certeza. Você vai num médico, e o médico dá um diagnóstico desfavorável, pode ficar tranquilo que Deus está conduzindo todas as coisas. Este mundo está sendo conduzido por Deus, e ele está caminhando para o reino eterno. Está caminhando para o reino eterno. O que a Bíblia está nos dizendo é que a história, ela possui um destino muito bem definido por Deus. Nada, absolutamente nada, foge do controle do Senhor. Ele voltará a esta terra. Às vezes a gente fica desacreditado com tanta maldade no planeta, com tanta dificuldade na vida, com tanta perseguição que o povo de Deus sofre nesta terra. A gente fica desacreditado. Será que Jesus vai voltar mesmo? Eu quero lembrá-los que nada foge do controle de Deus. Tudo está caminhando para o retorno de Cristo. Tudo está caminhando para o retorno de Cristo. E isto significa para nós que a volta de Jesus exige de nós uma vigilância espiritual. Uma vigilância espiritual. Esperar a volta de Cristo não significa você calcular datas. Só não vou falar o nome do pastor para não complicar para o sujeito. Mas, não faz muito tempo, um pastor chegou para mim e falou assim: Jesus vai voltar em 2027. Falei, mas como você chegou a esta conclusão especial? Aí ele pegou e falou assim: eu estou estudando a Bíblia e li algumas questões, alguns eventos históricos, e cheguei à conclusão que 2027 será a volta de Cristo. Aí eu falei para ele assim: você realmente é uma pessoa muito especial, porque a Bíblia fala que nem ele sabe a hora, e nem o dia, mas Deus revelou a você. Aí brinquei com ele assim: quando Jesus estiver próximo de voltar, ele vai ter que perguntar para você se está na hora ou não. Vigilância não significa marcar datas. Vigilância não significa você vender todas as coisas aqui da cidade, comprar uma chácara no interior do estado e vou para lá para fugir da perseguição. Não é isso, isso não é vigilância. Está cheio de adventista fazendo isso. Vende as coisas na cidade, acha que viver no interior é fácil, só que chega no interior não tem emprego, chega no interior não tem serviço, e aí entra em desespero, porque não tem emprego, não tem serviço, quer voltar para a cidade e não consegue mais. Vigilância não é isso. Não faz muito tempo, um amigo de internato me ligou e disse o seguinte: Chaguri, nós estamos comprando um sítio, e nós estamos reunindo algumas pessoas, cada um vai dar uma parte, e nós queremos fazer uma comunidade adventista nesse sítio. Aí eu falei para ele assim: qual é a intenção de fazer essa comunidade adventista no sítio?
Aí ele pegou e falou assim, para a gente se preparar para a crise final. Você não quer entrar? Eu falei, não quero entrar não, por 2 motivos. Primeiro, que quando eu tiver sossegado da vida, nem perto de adventista eu quero morar. Eu não vou ter mais sossego. Aí vão me chamar para tudo. Eu falei, eu quero casa boa. Eu falei, então eu não quero. Segundo, que eu não acredito nisso. Eu não creio nisso aí. Isso é balela, é baboseira. Porque vigilância espiritual que a Bíblia nos fala é aguardar a volta de Cristo, procurando viver reconciliado com Deus hoje. O sujeito que vende aqui para comprar no interior alguma coisa, ele está pensando em reconciliar-se com Deus na crise final. Mas a vigilância espiritual é você estar se preparando para a volta de Cristo, vivendo reconciliado com Cristo no dia de hoje. A preparação para aquele dia não acontece na crise final. A preparação para aquele dia não acontece quando você foge para o interior. A preparação para aquele dia acontece neste dia. Acontece agora. A volta de Cristo é isso. O preparo para a volta de Jesus é hoje. É neste momento. Não adianta ficar especulando. Não adianta ficar imaginando. Não adianta você se perder em seus ideais, em suas fundamentações, imaginando que a sua preparação só se deve dar lá na crise final. A sua preparação precisa ser agora. É neste momento. Jesus, ele volta para você, é neste momento. É neste momento. Além disso, esse texto nos fala no versículo 16, e os mortos em Cristo ressuscitarão. A volta de Jesus, ela trará restauração definitiva para o povo de Deus. Diz a palavra de Deus que os mortos em Cristo, eles ressuscitarão, porque a esperança bíblica não é escapar dessa realidade. Essa realidade vai te pegar. Se Jesus não voltar em nossa geração, você, eu, todos nós conheceremos a morte. Esta verdade da morte, ela virá, ela baterá no seu endereço. Se Jesus não voltar na nossa geração, todos nós conheceremos a morte. E a esperança bíblica não é escapar dessa realidade, mas a nossa esperança bíblica é a restauração completa da criação. Ainda que você conheça a morte, um dia você vai ouvir a voz de Deus, o seu sepulcro vai rachar de fora a fora, vai acontecer um estrondo, e você se levantará da morte, e terá um encontro com o Senhor Jesus. Esta é a promessa. A gente não tem como fugir desta realidade. A morte virá, mas nós temos a esperança que Cristo matou a morte. Jesus matou a morte. A Bíblia nos diz: onde está o teu aguilhão, ó morte? Apareça agora, se tem coragem de aparecer. A nossa esperança está na nossa completa restauração, quando Jesus voltar a esta terra, ainda que eu conheça a morte. Ainda que eu conheça. E esta é uma realidade. Para alguns mais tarde, para outros mais cedo, mas ela virá. Ela virá. E a grande questão é como você estará no dia em que ela chegar. Como você estará? Como está a sua vida hoje? Porque se a morte chegar para você hoje, Jesus voltou para você.
Se você sair da igreja agora, encontrar-se com a morte, Jesus voltou para você. Se você colocar a cabeça no seu travesseiro nesta tarde e não acordar mais, Jesus encontrou com você. Como está o seu dia hoje? A nossa preparação é neste dia, é agora. E a nossa preocupação não é com uma realidade que todos nós conhecemos e que todos nós provavelmente enfrentaremos. Mas a nossa preocupação, a nossa esperança está que quando Ele voltar, ainda que eu esteja no sepulcro, eu vou ouvir a voz dele e sairei do sepulcro. Aqui está a nossa esperança. A morte, ela jamais terá a palavra final para o crente. Ela não terá a palavra final para o crente. A morte, ela não terá poder para o crente. A Bíblia nos fala que os que dormem em Cristo ouvirão a sua voz. Os vivos e os ressuscitados serão reunidos para estar com o Senhor, diz a palavra de Deus, naquele grandioso dia. Isso demonstra, a morte é um inimigo, mas é um inimigo vencido por Cristo. Cristo venceu a morte. O cristão, ele sofre quando perde alguém. É normal. Quando você sepulta um filho, você vai chorar. Quando você sepulta uma mãe, você chora. Você se entristece. Quando você sepulta um pai, você chora. Quando você sepulta um irmão, você chora. Quando você sepulta um amigo, uma amiga, você chora. O cristão, ele sofre quando perde alguém. E Jesus, ele nunca desprezou a dor humana. Jesus, ele chorou por causa da morte. Ele chorou por causa da tristeza humana. Mas eu quero dizer hoje a vocês, nesta manhã, a tristeza do Filho de Deus, ela é diferente da tristeza daquele que não tem esperança. É só ir num velório de um crente que crê na volta de Cristo. Ele chora, ele sente falta, ele sente saudades, ele tem dor no peito, ele se desespera, mas ele tem esperança de que um dia vai ter de volta o papai que se foi, a mamãe que se foi, o filhinho que se foi, a filhinha que se foi, a avó que se foi, o avô que se foi, o amigo, a amiga que se foram. Eles têm esperança. Tem esperança. A tristeza do discípulo de Jesus, do Filho de Deus, é diferente da tristeza dos que não têm esperança. E sabe por quê? Porque o cemitério não é o destino final dos filhos de Deus. Não é. Não é o destino final dos filhos de Deus. No dia que você levar sua mãe para ser sepultada, que esse é o processo normal da vida, filhos sepultando pais. O dia que você levar sua mãe para ser sepultada, lembre-se, ali não é o endereço final dela. Quando você levar o seu papai para ser sepultado, lembre-se, ali não é o endereço final dele. Quando você levar uma filha para ser sepultada, um filho, um neto, uma neta, lembre-se, ali não é o endereço final deles. A nossa esperança está na vida eterna. Um dia os teremos de volta, diz a palavra de Deus. A Bíblia está nos ensinando que o cemitério não é o destino final dos salvos. O objetivo final dos salvos, da salvação, é a comunhão com Cristo, é a comunhão eterna com Cristo, e é por isso que Paulo, no texto bíblico, ele encerra, ele conclui dizendo, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Estaremos para sempre com o Senhor. O céu não é precioso porque tem uma cidade de ouro. Não é precioso por causa disso. O céu é precioso porque Jesus está lá.
Impérios construíram cidades de ouro. Reis construíram palácios recheados de ouro. Mas todos se foram e já não existem mais. O céu só é precioso porque Jesus, Ele está lá. O céu não é precioso porque não haverá dor, porque Deus enxugará dos olhos toda lágrima. O céu é precioso porque Cristo estará presente. O céu precioso é onde Cristo está presente. Ali é a verdadeira comunhão. Paulo está falando de uma comunhão eterna. O objetivo final para a sua vida é comunhão eterna com Cristo. A maior recompensa da redenção não é a cidade de ouro. A maior recompensa da redenção é a presença eterna do Senhor com você. A presença eterna de Deus contigo. Esta é a maior recompensa que nós teremos. Eu não vejo o momento de encontrar os meus que se foram. Não vejo a hora de poder abraçar os meus queridos que sepultei. Amigos, parentes, irmão, avós que se foram. Não vejo a hora. E tenho orado incessantemente para que Cristo volte a este mundo e nos restaure para sempre. Tenho orado, pedido a Deus para que isso aconteça o quanto antes, para que isso aconteça na nossa vida. Quero dizer para vocês que a segunda vinda de Cristo, para nós, ela é uma bendita esperança. Para nós é a esperança que todos nós aguardamos. É a expectativa por aquilo que é bom. Ela é uma bendita esperança porque ela consola os enlutados da igreja. Ela é uma bendita esperança porque ela fortalece os cansados. Ela corrige as prioridades dos distraídos. Aqueles que se distraíram na fé, que deixaram a fé, a bendita esperança corrige a prioridade. A bendita esperança, ela nos lembra a igreja que sua pátria definitiva não está neste mundo. Aqui não é a nossa pátria definitiva. Deus está nos preparando um lugar onde não haverá mais morte, onde não haverá mais pranto, onde não haverá mais dor, porque todas estas coisas passaram e Ele está sentado no trono. E Ele disse: faço novas todas as coisas, e disse ainda: está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A bendita esperança nos lembra que este mundo não é o nosso lugar, não é a nossa pátria. Isto consola o nosso coração. Jesus veio como servo sofredor, mas Ele voltará como um rei glorioso. Jesus, Ele esteve com uma coroa de espinhos neste mundo, mas Ele voltará com a coroa da glória. Com a coroa da glória. Ele voltará como um rei glorioso. Jesus, Ele veio para morrer pelo pecador, mas Ele voltará para reinar na nossa vida. Jesus, Ele veio trazendo salvação, mas Ele voltará agora trazendo consumação final. Consumação final. E a pergunta não é apenas quando Jesus vai voltar. Essa pergunta não é importante para nós. Quando Jesus vai voltar? Essa pergunta não tem poder algum na nossa vida. A pergunta que deve ser feita: quando Ele voltar, encontrará em nós uma fé viva? Essa é a pergunta que deve ser feita.
A pergunta não é quando ele voltará, mas quando ele voltar, encontrará em nós uma fé viva? Encontrará em nós uma esperança perseverante? Encontrará em nós um coração apaixonado por sua presença? Esta é a pergunta que deve ser feita. Não pergunte quando ele vai voltar, mas pergunte a si mesmo: estará eu, quando ele voltar, com uma fé viva, com um coração apaixonante pela sua presença? Estará eu com uma esperança perseverante? Por isso, querida igreja, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras, disse o apóstolo Paulo. Que Deus abençoe você. Que a graça de Deus esteja contigo hoje e sempre. E que o Senhor restaure a sua vida e te prepare para o reino eterno. É o nosso desejo e a nossa oração. Amém.